Olá, essa é a quinta parte do resumo do curso Learning How to Learn, oferecido pela Universidade de San Diego através da plataforma do Coursera e apresentado pela professora Bárbara e pelo professor Terence. Ela começa essa quinta parte falando um pouco de memória, ela dá mais uma aprofundada a respeito de alguns conceitos relevantes sobre a memória que nos ajudam no aprendizado. A primeira coisa é que a gente tem uma grande capacidade de processamento visual e espacial das coisas usando a nossa memória. Ou seja, basicamente 1/3 do nosso cérebro é destinado ao processamento visual. E nós podemos nos aproveitar disso quando nós estamos aprendendo alguma ideia. Quando nós estamos aprendendo uma ideia nova, ela ainda está na nossa memória de curto prazo. Mas nós precisamos transferir isso que está na nossa memória de curto prazo, que é facilmente apagada, para a memória de longo prazo. Quando nós associamos as ideias que nós estamos aprendendo a imagens, e quanto mais diferente, mais engraçada é a imagem daquela ideia que a gente está aprendendo, quanto mais diferente for, mais fácil fica da gente formar o chunk lá na nossa memória de longo prazo. Então essa é a primeira dica para formar os chunks. Nós já vimos também em resumos anteriores desse curso que é claro que a repetição intervalada ela é muito importante também para reforçar esses chunks. Mas para formar, para facilitar o acesso posterior a essas ideias que foram formadas, para elas irem para a nossa memória de longo prazo, associar as imagens. E aí ela apresenta uma série de técnicas para nos ajudar a associar imagens a conceitos. Uma das técnicas que ela apresenta é a técnica do palácio da memória. Nessa técnica a gente tem que usar algum local conhecido nosso, algum local que nos é familiar, como por exemplo a escola, ou o caminho de casa para o trabalho, ou os cômodos da nossa casa, e usar esse local, ao percorrer esse local, usar para lembrar de conceitos que normalmente não estão relacionados. Por exemplo, eu tenho que fazer uma lista de supermercado, é só um exemplo didático, né? Mas por exemplo, eu posso associar o litro de leite à geladeira, o pão ao porta-pão da minha cozinha e o shampoo ao armário do meu banheiro. Ou seja, eu associo os conceitos que eu tenho que aprender aos cômodos da minha casa, fazendo uma associação visual. Isso é muito útil para quando nós temos que aprender itens que não estão relacionados. Ela fala também que essas técnicas de memorização, elas são muito controversas. Tem gente que não acredita nessas técnicas e fala que elas não dão certo. Só que a professora ela mostrou estudos que comprovam, pelo menos dentre a amostra desses estudos, que realmente quem usa essas técnicas de memorização associando a imagens realmente performa melhor no aprendizado. Ela também chama atenção para falar que essas pessoas que usam essas técnicas normalmente são pessoas que têm uma criatividade mais aflorada. E isso é muito bom. Nós sermos mais criativos no processo de aprendizado também nos ajuda ao aprendizado. Bom, e por fim, o professor Terence, ele explica que a nossa memória de longo prazo, ela também pode ser modificada. Nós começamos a formar ideias e aprendizado novo, né, na nossa memória de curto prazo. Essa memória de curto prazo, através de um processo de consolidação, ela é armazenada no processo de longo prazo, nós já explicamos como, né? Repetição intervalada, associação de imagens e tudo mais. Essa memória fica lá armazenada, ela fica inativa, até quando nós precisamos resgatá-la para usar de novo. Esse processo de resgate da memória de longo prazo para a memória de curto prazo se chama reativação. Quando a gente reativa a memória, nós estamos num contexto diferente, muitas vezes nós estamos com uma maturidade diferente, então nós podemos modificar essa memória de longo prazo que estava armazenada há muito tempo e estava inativa. Depois que nós modificamos essa memória de longo prazo, ela se transforma numa nova memória de longo prazo. E a partir da reconsolidação, ela é armazenada de novo. Ou seja, as nossas memórias elas ficam meio que entrelaçadas, que nós podemos resgatar, modificar e armazenar de novo. Então ele só queria chamar atenção para esse aspecto interessante do funcionamento da nossa memória e ele chamou atenção para uma coisa interessante. Ele falou que o processo de consolidação e reconsolidação ocorrem durante o sono. Daí a importância de repetição intervalada no tempo quando a gente quer realmente aprender algo. Com isso, nós finalizamos, né, a parte relativa à memória. Foram pequenos insights a respeito da importância da memória, mas eu acho que foram insights bastante úteis e espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Fabiana Bigão.